relator é desembargador Benedito. Nesse sentido de suspender a ata publicada para o dia 27/11, então houve a suspensão dessa ata pública, que já teria havido transferência de valores para aplicação de débitos trabalhistas. E o juiz, na sequência, ele já teria assustado essa ata pública designada, mas mesmo assim, por cautela, eu acabei definindo a liminar, mas de qualquer forma, eu entendi aqui que ocorreu a perda do objeto, a suspensão da ata pública teria sido 27/11 de 2014. A Intertran disse que é terceiro estranho alívio, que já teria havido transferência de valor, e o execução havia assustado a ata pública, então defini eliminar por cautela, e estou aqui declarando a perda do objeto por conseguir do processo de redução de mérito, foco de interesse processual dos termos 267, inciso 6 do CPC. Não tem apontamento de divergência, doutor Maurício, tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores desse colegiado, senhoras e senhores. A sustentação oral se impõe, e me permita o excelentíssimo senhor relator ir além, há um pedido a mais na inicial para que o provimento se dê até que o juízo da segunda vara civil de Curitiba decrete não haver mais valores suficientes para adquirir com os débitos trabalhistas. O que é isso? E o que é isso? Eu preciso fazer um rápido contexto. Em 2005, abria-se um inventário do Sr. Max Luxvey, que deixava herdeiros que, controvertendo, o processo se dava de forma litigiosa. Passado um tempo, credores, inclusive trabalhistas, reclamando ao juízo do inventário, fizeram com que a magistrada entendesse por bem destituir os herdeiros do comando do espólio para que um administrador fosse colocado no seu lugar, mesmo porque boa parcela desse espólio consistia de empresas. E estas empresas estavam ainda em andamento, gerando novos débitos com fornecedores e, inclusive, principalmente, débitos trabalhistas. Destacavam-se a Movax, uma indústria moveleira, e a Frutax, uma empresa agrícola. Ocorre que, em 2010, o magistrado da segunda vara civil entendeu por bem fazer o seguinte, o que nós costumamos chamar lá de uma liquidação branca. Determinou ao senhor administrador que se antecipasse no âmbito do inventário e promovesse a liquidação de bens das empresas, a fim de saldar débitos destas empresas. E elencou, copiando a ordem de preferência da legislação de falência, quais débitos deveriam ser pagos prioritariamente, e os débitos trabalhistas estavam lá como os primeiros débitos a serem pagos. Inclusive, isso gerou um fato inusitado. O juízo civil levantou uma penhora de um imóvel que havia sido ordenada pela vara de União da Vitória, assim, a vara de trabalho de União da Vitória, comprometendo-se com aquele juízo no exercício de cooperação de instâncias judiciárias, a que o valor obtido na alienação fosse imediatamente revertido à Justiça do Trabalho. Foi feito. O que eu quero dizer com isso? Que, por um longo período, a gestão do patrimônio do Sr. Max e de suas empresas veio se dando no âmbito de uma ação de inventário a partir de um dado momento, mediante a figura de um administrador judicial. Tudo isto era e sempre foi de conhecimento das varas do trabalho, União da Vitória e Araucária, em função dessa atividade agrícola da Frutax. Por quê? Porque o senhor administrador se apresentava como representante e dizia, olha, eu posso fazer acordo, mas eu não posso pagar daqui 5 ou 10 dias, porque eu preciso de um alvará lá na Justiça Civil.
Lá na Justiça Civil, os imóveis estão sendo praceados, alienados de diversas formas. Então, só não consigo me comprometer com prazo. E isto veio acontecendo aí de 2010 até 2014. No meio tempo, em agosto de 2010, após receber informações firmes, certificadas pela Justiça do Trabalho, o juízo da Vara Civil entendia que havia um crédito de R$1,5 milhão em favor do reclamatório trabalhista da Vara de Araucária. E já haviam sido pagos até aquela data R$5.800.000. O somatório de débitos era algo em torno de 20 milhões, e o somatório de passivos, de créditos, de bens avaliados judicialmente, era algo em torno de 17 milhões. O que é que se optou naquele momento, na medida em que a maior parte eram dívidas fiscais federais, e estaduais, mas federais mais? Fez-se o refis. Ao se fazer o refis, aquele 20 milhões de passivo veio a 15, obteve-se a isenção de juros e multas, parcelou-se esse débito por 180 meses e ainda sobrou um saldo de 2 milhões que iria ser dividido pelos herdeiros. Neste momento, fez-se um processo de cisão e patrimônio absolutamente equivalente ao refis, débitos fiscais, foi sacado de dentro do Montemor e transferido para terceiros. E ficou no Montemor valores em espécie e imóveis para quitar aquele 1.400.000 que faltava de trabalhista, porque preferenciais em relação a estes que estavam com o patrimônio sendo deslocado. A hora impetrante é uma destas adquirentes. Adquiriu 5 matrículas em um processo de cisão, levando ativo e passivo correspondente, passivo na forma de débitos fiscais federais, que estão sendo pagos no prazo do refis, deixava para trás o quê? O suficiente para pagar débitos trabalhistas. Infelizmente, a mora do juízo civil fez com que o juízo trabalhista entendesse que não podia mais esperar. E entendeu por bem, então, penhorar o imóvel desse que é terceiro. Mas não desconsiderando a venda, esse é o ponto, desconsiderando a venda. Não que se tenha provas da insolvência da reclamada. O que se pede nesse mandado de segurança, ao final, é não só a suspensão daquela asta que já foi, mas que se impeça a autoridade de fazer novas penhoras ou novas astas, até que o juízo da Vara Civil diga, não há mais valores. Aí a gente sabe que não tem o que fazer, e por esse salto, já há noticiado nos autos que há uma segunda penhora de uma nova reclamatória trabalhista do mesmo juízo. Continua. Parece que a gente tem também esclarecido também que existe processo da juízo civil. Então, aqui eu entendi que o objeto do mandado de segurança simplesmente para suspender ou não a asta pública. E que o próprio juiz já fez em razão de transferência de valores do civil para o trabalhista. Mas parece que não há como adentrar em todo esse complexo de fatos e sobre eles suspendendo a asta pública, parece que o mandado de segurança tem que ter definido assim o objeto, pela qual que possa ser, eles acharem se deva aprofundar na análise, poderia fazer, mas eu não vi espaço para Acompanharia então, todos acompanham o relator, também acompanha o relator. Então, decide-se os termos de voto pelo relator que elaborará o voto. Então, esgotamos a pauta do PJE com advogados presentes para a sustentação oral. Vamos passar aos processos